Muita coisa pode acontecer e pode-se aprender em 6 meses. E hoje quero partilhar contigo as minhas aprendizagens e as minhas reflexões deste primeiro semestre de 2026. No episódio anterior eu guiei-te em todo o processo para fazeres o teu check-in semestral, o passo a passo, o que olhar, o que ter em consideração. E hoje eu quero aqui partilhar um bocadinho aquilo que foi as conclusões do meu próprio check-in semestral, para trazer também o exemplo vivo do que é construir um negócio de dentro para fora e ir continuando estas reflexões internas que nos trazem imensos insights importantes para a vida e para o negócio. Vai ser também um episódio bem mais relaxado, bem mais tranquilo, mais vulnerável e trazer-te aqui um bocadinho também aos bastidores do meu negócio, aquilo que eu tenho aprendido e integrado ao longo deste primeiro semestre. E eu espero que também possas trazer da minha história e das minhas vivências alguns insights interessantes para ti e que tu também podes levar para o teu segundo semestre. Então vamos começar por fazer um pequeno ponto de situação entre aquilo que eu tinha planeado e aquilo que realmente aconteceu, o que é que eu consegui cumprir, o que é que mudou ao longo do decorrer dos dias e dos meses e o que é que se manteve também firme nesse sentido. Uma das coisas que eu defini, que eu consegui cumprir e que consegui realmente fazer avanços nesse sentido foi a questão da comunidade. Eu até criei todo um podcast só a falar sobre isso, mas é uma vitória bastante grande deste semestre. É algo que eu já estava à procura nos últimos anos. Eu sinto que ao longo dos últimos, digamos, 5 anos, eu tive muito mais em modo ermita, muito mais para dentro e já desde o ano passado que eu comecei a sentir esta necessidade de ir para fora, de expandir um pouco mais a minha rede, estar conectada com pessoas que estejam a fazer coisas interessantes, coisas próximas de mim e também ter este contacto com o outro regularmente. E este ano comecei a frequentar um cowork com alguma frequência, quase semanalmente, e tem sido algo verdadeiramente transformador, porque traz uma energia realmente renovada aos meus dias, às minhas semanas, e está também ao mesmo tempo a desconstruir algumas das crenças que eu sinto que tinha, no passado, nomeadamente a crença de que estar com pessoas era algo que me drenava energia, e com esta experiência eu estou a perceber que talvez não seja esta crença não seja completamente verdade. Talvez estar com pessoas erradas, sim, drena-me energia, mas eu saio do cowork depois de um dia inteiro de trabalho, saio restaurada, saio revigorada, com energia para fazer coisas, com ideias, com uma sensação de conexão e de trabalho bem feito, e tem sido realmente uma das melhores experiências e uma das melhores práticas que eu implementei, neste segundo semestre, e quero agora continuar a expandir e estar conectada com mais pessoas, outras comunidades, outro tipo de eventos, e aos poucos ir aumentando esta minha zona de conforto e expandindo essa minha capacidade para suportar e sustentar estes movimentos em termos de comunidade, e eu acho que isso é muito importante e é uma das grandes vitórias deste primeiro semestre. Em contrapartida, uma coisa que não correu tão bem ou não correu como esperado, digamos assim, que eu tinha definido no final do ano passado e no início deste ano, que eu iria focar-me principalmente no Instagram. Iria ser a minha plataforma principal em termos de visibilidade do negócio, e isso simplesmente não aconteceu. Eu depois, quando comecei a implementar na prática, percebi que havia muita resistência, havia muito atrito na criação. Apesar de ter sido algo em que eu literalmente até investi no final do ano passado, investi num programa para focar-me, com essa intenção de focar no Instagram como essa plataforma principal, mas eu fui percebendo que, quanto eu não queria, eu achava que tinha de o fazer, mas eu não queria fazê-lo ou não queria fazê-lo daquela forma, e que a forma que funciona melhor para mim é aquilo que eu chamo de criar YouTube first. Então, criar primeiro esta matéria-prima maior com os vídeos podcasts e estar aqui, estar a falar e poder ir às tangentes que eu preciso de ir e falar com a profundidade que eu gosto de falar. E depois, a partir daqui, a partir desta matéria-prima, isso poder subdividir para conteúdo curto, seja no Instagram, seja no TikTok, até às vezes mesmo na newsletter. E isso é algo que flui para mim. É muito difícil começar a criar um post, uma publicação, a pensar primeiro no Instagram. Isso leva-me muito tempo. Foi isso que eu reparei quando comecei a implementar. É que um post bastante simples levava-me horas a fazer, horas ali de trabalho e de bater com a cabeça na parede, e depois, às vezes, nem sequer tinha o resultado que eu gostaria que tivesse, e tinha que depois voltar à estaca zero a criar um novo post, e no outro dia, e no outro dia, e eu não estava a sentir que isso era sustentável, e eu não estava a sentir que isso fizesse sentido para mim. Então foi algo que eu ajustei ali no início do segundo trimestre, começar a focar mais no YouTube first, e permitir depois reaproveitar aquilo que eu crio aqui no vídeo podcast e aproveitar para conteúdo curto. Mas mesmo assim, eu confesso que esta parte da visibilidade
durante este primeiro semestre foi aqui um ponto de atrito em geral, um ponto de resistência interna. Acho que por vários motivos. Ponto um, porque eu sinto que o músculo realmente está destreinado, este músculo próprio da criação e de sustentar depois aquele tempo em que nós não vemos os resultados que queremos. Então eu tenho esta tendência muito dos picos e vales de ok, agora estou presente e estou a publicar, e depois momentos em que não estou. E quando voltamos, há sempre esta resistência maior de ok, eu estou a publicar, mas parece que estou a publicar para o vazio, e temos que manter essa consistência para começar a ver resultados, e isso tem sido difícil de fazer. E ao mesmo tempo, o músculo, se estiver sempre a parar e a começar, acaba por não se desenvolver e acaba por ficar sempre algo que demora muito tempo e me tira muita energia e não faz a ponte para o outro lado, onde aquilo se torna algo leve. Então, este é um ponto que eu sinto que ainda estou a trabalhar, que eu estou atenta a ver este padrão em mim e a perceber de onde é que ele vem, como é que ele se manifesta, estar bastante atenta e, no fundo, criar sistemas e mecanismos para me permitir continuar a ser visível, continuar a promover o meu negócio, mas com essa leveza, com essa fluidez, que para mim é algo super importante. E algo que se manteve inalterado foi a questão das minhas ofertas principais no que toca ao coaching. A Membership Incubator continua a ser a minha oferta principal, que é onde realmente é esse espaço de profundidade, de contacto, mas também de comunidade, que é muito importante. E depois tenho também os apoios a nível individual do Catalyst, que é uma mentoria a mais longo prazo, e o Realign, que é uma ação única, que para mim são super importantes porque é uma oportunidade de ir profundamente um a um com a pessoa e, no fundo, apoiar nesse desbloqueio ou no redesenho completo do negócio. Foi perceber que, apesar de eu adorar a questão do grupo, eu continuo também a valorizar muito o um a um, e eu sinto que as pessoas também valorizam isso. Então, esta clareza nas ofertas é algo que me trouxe muita leveza, apesar de continuar a trabalhar internamente para melhorar a mensagem e o posicionamento de cada uma destas ofertas, mas o porquê delas, a forma que elas se interligam, como é que elas estão organizadas no meu ecossistema de ofertas, isso para mim está claro, e essa clareza permite-me manter focada, manter esse sentido de direção. Mas houve uma coisa que começou a nascer, ou talvez uma semente que já tinha sido plantada e que começou a florescer no primeiro semestre, que é esta ideia dos infoprodutos e a ideia de um negócio que funciona sem precisar tanto de mim. E isso foi motivado por duas coisas. A primeira coisa foi a criação e o lançamento do mini curso Reset de Conteúdo, que nasceu dentro do desafio 1x1x1 que eu fiz dentro da comunidade, e que criei uma mini aula para iniciar o desafio e para explicar todo o processo do desafio. E gostei tanto daquilo, foi algo que me entusiasmou tanto. Eu acho que sentia também falta desta questão de quase que me colocar como professora e formadora. Aquilo ativou tanto em mim essa chama do entusiasmo que eu decidi que mais pessoas também precisavam de ter acesso àquilo, e em 48 horas voltei a gravar aquela aula em formato mini curso, fiz a página de vendas, coloquei tudo na plataforma e disponibilizei o mini curso no espaço de 48 horas, e acho que ainda promovi a newsletter nesse espaço de tempo. Então, eu acho que foi um belo exemplo de que quando eu estou entusiasmada eu consigo fazer aquilo que quiser fazer. Eu acho que isso é muito importante às vezes reconhecer e relembrar, principalmente para mim. Às vezes nós temos estes picos e vales de energia e estes picos e vales de desejo e capacidade de implementar as coisas, e quando estamos no vale pensamos que nunca mais vamos ter capacidade de fazer mais nada. E eu, para mim, é importante reconhecer que não, quando eu estou entusiasmada, quando eu estou alinhada, quando as coisas estão assim super bem integradas, eu consigo fazer, eu consigo implementar, consigo fazer acontecer. E este fazer acontecer, neste caso, deu-me este bichinho de ok, eu consigo reaproveitar aqui alguma coisa que é super impactante para as minhas clientes que já estão dentro da comunidade, e também é impactante para outras pessoas que possam vir a ter acesso a isto. E esta parte é super importante, e além disso, a outra camada é que é algo que funciona sem precisar de mim ativamente estar lá para esse impacto acontecer. Ou seja, eu posso estar a descansar, posso estar a trabalhar um a um com uma cliente, posso estar a trabalhar numa outra coisa qualquer, e aquele mini curso continua disponível, as pessoas podem comprar, podem investir, podem aprender ao seu ritmo, e isso criou esse bichinho aqui muito importante de ok, há aqui alguma outra coisa a nascer paralelamente. E o outro motivo pelo qual esta ideia foi tão aliciante para mim, foi tão interessante para mim, foi o facto de que eu já não tenho o mesmo nível de energia que tinha anteriormente. Nos últimos 5 anos eu estive a lidar com questões de saúde, e nestes últimos 2 anos tem sido ainda mais presente, que no fundo afetam muito a minha capacidade de estar presente no negócio, a minha capacidade de ter energia para implementar os projetos que eu quero implementar, fazer as coisas que eu quero fazer. E eu sinto que se no ano passado eu estava um bocadinho meio que em modo delusional e em modo de não, isto vai passar,
e vou encontrar as respostas e vai ficar tudo bem. Eu sinto que este ano caiu-me um bocadinho a ficha de, ok, e se não passar? E se eu não tiver respostas? O que é que eu vou fazer? Como é que eu posso estruturar as coisas para que eu possa estar comigo e cuidar de mim, respeitar estas diferenças em termos de energéticos e em termos de capacidade e ter na mesma o negócio a funcionar. E eu partilho isto porque acho que é uma realidade que pode influenciar muitas de nós de formas diferentes, não é? Para algumas de nós, esta gestão da capacidade pode ser por causa de estar a constituir família, esta questão da parentalidade. Outras podem estar a querer explorar vários projetos em paralelo. Outras, como eu, pode ser esta questão da saúde. Mas, no fundo, o cerne da questão é o mesmo. Como é que nós podemos criar uma estrutura que permite que o negócio funcione sem precisar tanto de nós? O objetivo não é que ele vai funcionar completamente automatizado, sem precisar nunca de nós, com imensa inteligência artificial. Não é sobre isso. Mas nós temos como organizar o nosso modelo de negócio, como nos organizarmos para que ele funcione, sim, mas sem precisar tanto de nós, sem exigir tanto de nós e, no fundo, trabalhar com aquilo que temos. E depois de perceber aquilo que eu queria fazer para construir isso para mim e também de analisar o trabalho que eu fiz, o acompanhamento que eu fiz com uma cliente ao longo de mais de um ano e de perceber na prática aquilo que nós fizemos, no fundo, para isto, para que o negócio dela funcionasse sem precisar tanto dela, eu acho que este posicionamento ficou ainda mais assente em mim, porque realmente é algo que eu quero para mim e é algo que eu já vi acontecer, eu já contribuí para que isso acontecesse. Só que na verdade na altura não tinha bem estas palavras para explicar isso e eu estou a sentir-me imensamente entusiasmada agora para implementar isso e trazer isso a mais pessoas. E por esta nova forma de ver o negócio. E isto leva-me a duas grandes lições do primeiro semestre de 2026. O primeiro é o adultecer, esta questão de assumir a líder, assumir a liderança da tua vida e do teu negócio. Já não é a altura para deixar as coisas a fluir com a maré, já não é a altura de, ok, vamos ver, deixa andar. Está na altura realmente de assumir esta postura de liderança, perceber aquilo que é preciso de ser feito e fazê-lo. E partilho contigo um exemplo muito simples. No início eu falei sobre o Instagram e que eu estava assim meio que como eu costumo brincar, a precisar de terapia de casal com o Instagram. E eu percebi que estava a olhar para o Instagram como algo opcional. Estava a olhar como algo que eu faria quando eu quisesse fazer e quando tivesse tempo e deixava assim um bocadinho para depois. Mas, na verdade, se eu colocar o meu chapéu de líder, se eu assumir essa liderança interna, eu percebo que o Instagram.1 é uma ferramenta, então, se é uma ferramenta neutra e é uma ferramenta que, na verdade, tem uma influência imensa na tomada de decisões dos meus clientes. A maioria das minhas clientes chega ou através do Instagram ou o Instagram, de alguma forma, teve um papel na sua tomada de decisão. Então, com esta informação, eu não posso dizer que o Instagram é opcional. Quando eu assumo a minha liderança, eu não posso dizer que eu faço se eu me apetecer ou eu faço se quando eu tiver tempo. Não, é uma ferramenta importante e eu já vi e tenho provas de que é algo importante. E eu sinto que para mim este meio que querer fugir, é meio que às vezes não assumir estas responsabilidades que são minhas e que são importantes, vem de um pouco de querer fugir da forma como eu fazia as coisas anteriormente, que era muito pela exigência, muito pela pressão, muito este bola para a frente, e o bola para a frente muitas vezes era em detrimento de mim mesma, e acabar um pouco por cair neste outro espectro de ok, deixa andar, deixa fazer, eu faço quando quiser, e ir um pouco mais nesta questão, a leveza também levada ao extremo, e isso também não é saudável, porque isso também não estamos a fazer aquilo que precisa de ser feito. Então, como é que nós podemos integrar as duas coisas? Como é que nós podemos encontrar aqui um centro balançado que me permita sim fazer as coisas que precisam de ser feitas, mas de uma forma que me saiba bem e de uma forma que funcione para mim e que eu me sinta sustentada durante esse processo. E isso é liderança, isso é ser líder de nós mesmas. E é também este adultecer, eu não sei se é a entrada nos 30, não sei o que é que está no ar, mas esta questão de, ok, eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou assumir aquilo que é a minha parte, eu vou fazer aquilo que precisa de ser feito. E a outra lição que eu acho que é imensamente importante é o voltar para dentro. Não sei se tu estás a par da questão do human design ou do desenho humano, mas eu tenho os dois centros da cabeça indefinidos, os centros estão abertos. Então isso significa que, basicamente, se eu ouço ideias, se eu ouço formas de processar informação, ouço ou vejo outras pessoas a fazer coisas interessantes, eu é quase como se estivesse a ver coisas brilhantes e a querer ir para todo lado. E eu senti muito que estava a fazer isso, principalmente com este contacto maior no coworking com outras pessoas que estão a fazer coisas diferentes, estão a implementar estratégias diferentes e às vezes até a sugerir que eu faça coisas de uma forma diferente. E eu estava um bocadinho, lá está, perdida e a querer ir fazer tudo. Um exemplo muito simples é que eu percebi que havia muitas pessoas à procura de pessoas para fazer gestão de redes sociais. E eu dei para mim a pensar, eu posso fazer gestão de redes sociais, literalmente já fiz no passado, faço para mim mesma, é algo que eu teria facilidade de pegar e começar a fazer. E daí para mim já estava aqui a magicar, já estava a pensar em tudo como é que iria ser
Mas no fim do dia, quando eu parei para pensar e integrar isto, se eu realmente queria fazer isso, a resposta foi não. Eu não gosto ou não me cativa neste momento o processo em si, o processo de estar a servir vários clientes de vários negócios e a falar com diferentes tons de voz e de diferentes áreas que se calhar eu nem sequer tenho conhecimento e ter de dedicar o tempo para aprender esses tons de voz, essas áreas. Eu simplesmente não estava interessada no processo. Estava só interessada na ideia. E aqui acho que é importante partilhar aquilo que eu tenho também dito muito dentro da comunidade, que é o tudo funciona e nada funciona. Nós estamos numa fase em que tudo funciona. Há quem diga que tens que publicar não sei quantas vezes por dia no Instagram e que isso funciona, e funciona realmente para eles. Há quem diga que tu precisas fazer lançamentos todos os meses, lançar um produto novo, e isso funciona para eles. Há quem diga que tu tens que começar uma agência, que essa é a forma de crescer e de escalar o teu negócio. E isso funciona para essas pessoas, mas não funciona necessariamente para ti. Às vezes nós damos por nós a sentir-nos frustradas, a sentir que não conseguimos fazer as coisas, porque estamos a tentar fazer aquilo que o outro está a fazer e não funciona para nós. Então, se tudo funciona e nada funciona, a pergunta que fica é: o que é que funciona para ti? O que é que está alinhado contigo? E isso exige este olhar para dentro, exige este voltar para dentro e permitir realmente sentar com aquilo que nós queremos, aquilo que é o nosso desejo, aquilo que nós queremos para a nossa vida e aquilo que nós queremos para o nosso negócio. E isso é super desafiante. E é desafiante ficar aí, permanecer aí, mesmo às vezes quando a resposta é desconfortável. Mas também é aqui que está a magia. Estas duas lições, o adultecer e este voltar para dentro, olhar para dentro para tomar as nossas decisões, é algo que eu levo não só para o segundo semestre do ano, mas para sempre, porque vi na prática e estou a ver cada vez mais na prática aquilo que acontece quando me permito integrar essas lições. E depois disto tudo, onde é que eu vou focar durante o segundo semestre? O que é que eu quero trazer agora de novo durante a segunda metade do ano? Eu diria que o grande foco é este mote de o negócio que funciona sem precisar tanto de mim, e isso vai se materializar de formas diferentes. A primeira é fazer um revamp do incubator, porque eu quero que trabalhe esta questão mais especificamente, então criar um currículo à volta daquilo que faz um negócio que funciona sem precisar tanto de nós e de ter toda a comunidade e toda a estrutura do incubator e da membership à volta desse mote. A segunda coisa é continuar a criar infoprodutos, muito desta forma leve como foi o reset de conteúdo, ou seja, quando há esta ativação de energia, quando há este súbito de inspiração, eu gosto muito mais quando as coisas são criadas a partir daí. Eu também acho que é muito mais impactante, pelo menos para mim, eu sinto isso, que é mais impactante quando é uma ideia que parece que tem que nascer e tem que nascer já. E eu já tenho algumas ideias e alguns temas que eu quero trazer. Estou aqui um bocadinho a perceber qual é que é a primeira que ativa e aquela primeira que traz este boost de entusiasmo e de querer nascer primeiro. A terceira coisa é simplificar e manter a consistência no sistema de visibilidade, manter o foco principal como o vídeo podcast e depois a newsletter, o conteúdo curto, ser quase como essa consequência natural que é exatamente a forma como eu gosto de criar. E por último é continuar a nutrir comunidade, continuar à procura de comunidades novas, de eventos novos, de espaços novos onde eu possa estar e que possa ser, que é tão importante para mim. Acho que essa é realmente uma das coisas que eu mais procuro, tanto nas pessoas quanto nos espaços, nestas comunidades, é que eu consiga ser exatamente quem eu sou e continuar a expandir aqui a minha zona de conforto e expandir cada vez mais a minha capacidade de estar em conexão e em relação com o outro. Esses são os planos, um foco bastante simples e bastante claro, que é aquilo que eu gosto de trazer e muito fruto desta experiência do primeiro semestre. Eu espero que tenhas gostado destas reflexões e destas partilhas e que talvez tenhas conseguido alguns insights que sejam interessantes também para ti, para o teu negócio e para o teu segundo semestre. Se isto ressoou contigo e gostarias de continuar a par de todos estes movimentos internos e estas partilhas também mais vulneráveis, eu convido-te a espreitar a newsletter porque é onde eu partilho tudo em primeiro lugar, tenho acesso a tudo em primeira mão, seja estas partilhas, seja também acesso aos recursos e aos infoprodutos ou programas que eu possa criar no futuro. Vou deixar o link na descrição e nos próximos episódios vamos continuar a trabalhar este check-in semestral e começar aqui a entrar em prática, tanto a parte prática e operacional de como é que podemos começar a construir um negócio e a pensar num negócio que funciona sem precisar tanto de ti, e também a parte de mindset que eu nunca posso deixar de lado. Portanto, obrigada por estar desse lado e vemo-nos em breve.